Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao Tradição Católica em Foco. Meu nome é Dionísio Lisboa. Mais uma vez começamos esse vídeo, primeiro perguntando aos senhores se os senhores já rezaram o seu rosário hoje, tá bom? Nossa Senhora pede que rezemos o rosário. O rosário, ele é cristocêntrico, tá bom? Cristocêntrico. Não há dificuldade nesse mundo que não possa ser sanada ou resolvida pelo Santo Rosário, tá bom? De origem imemorial, baseado nos 150 salmos. As 150 contas do Rosário são baseadas nos 150 salmos bíblicos, tá bom? Que muitas vezes as pessoas não tinham o acesso à leitura, não sabiam ler, eram pessoas realmente que não sabiam ler nem escrever, e por causa disso não conseguiam ler a Bíblia, a Escritura Sagrada, e nem principalmente os salmos. Por isso que é o saltério do Rosário, tá bom? E outra porque Nossa Senhora deu o Rosário, não é, a São Domingos de Gusmão, tá bom? Prontinho, lindo, estava lá, ninguém inventou mistério luminoso, não existia isso. Nossa Senhora nunca falou mistério luminoso, tá bom? Eu não rezo, não culpo quem reza, mas a gente da tradição não reza, tá bom? Rezamos só os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. Lembrando que se vocês gostam do meu canal, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se. Quem quiser dar um hype também, fique à vontade. Divulgar este canal, eu acho que é uma boa obra. É uma boa obra, porque o que nós tentamos fazer aqui é evangelizar, é trazer as pessoas para a tradição católica, tá bom? Saiam do modernismo, saiam do protestantismo, saiam do mundo. Quem quiser também dar um valeu, fico muito contente, né? Esse que aqui vos falo é pai de família. Se vocês puderem, quem puder ajudar. Quem não puder, uma oração, ó, eu agradeço muito, oração. Meus queridos, vamos falar de dois eventos impactantes que eu acho que dizem muito respeito à vida e à postura, aos atos dos continuistas, tá bom? O primeiro que nós vamos falar aqui é basicamente, antes de mais nada, vamos pedir a proteção e a intercessão de Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Causa nossa Letícia, ora pro nobis. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, martelo dos hereges, rogai por nós. Então, onde estávamos? O primeiro fato era um homem que ele, certa vez, um sacerdote foi chamado para dar a extrema-unção a um homem que era muito rico, tinha muitas posses materiais, vivia muito bem, comia muito bem, vestia-se muito bem. Era um homem que alcançou realmente uma certa evidência patrimonial. Era um homem muito rico, tinha muitas posses. E esse homem estava no seu catre, no seu leito de morte, e esse padre foi até ele. Era um homem, e o padre era piedoso, muito piedoso. Na época que os padres tinham uma formação excelente, de ponta. Não é o que temos hoje em dia nos seminários modernistas, né? É uma grande palhaçada. Então, ele foi chamado e se apresentou diante do leito de morte deste homem, que era muito rico. A vida dele foi muito marcada pela ambição, ganância do lucro e pelo trabalho. Eu acredito que ele tenha chegado lá, tá bom? Mas revela nisso aí uma desordem, porque os bens materiais passam, gente. Nós não levaremos nada. Nós nascemos, nós partimos. E o padre estava tentando dar extrema-unção a ele, e aquele homem era um coração realmente totalmente voltado para a riqueza, tudo nele. O quarto repleto de alfaias riquíssimas, candelabros de ouro, móveis de marfim, mármore, e o sacerdote percebia ali realmente a riqueza ali.
E aquele homem, ele já estava começando, ainda estava lúcido, mas se via que ele já estava começando a entrar realmente numa agonia final. E o santo ali pedindo que ele aceitasse o amor de Deus e a misericórdia de Deus, que o sacerdote estava ali. Chegou em determinado momento, o sacerdote viu um belo crucifixo de ouro maciço na mesa desse quarto. A mesa toda realmente trabalhada, muito bonita, cheia de enfeites. E lá estava o crucifixo de ouro. Então o sacerdote foi até essa mesa, pegou o crucifixo de ouro maciço, ergueu e levou até aquele homem. E no momento em que apresentou o crucificado, o sacerdote disse: meu filho, olha quem pendeu da cruz por ti. Olha o preço que pagou por tua salvação. Aceita-o de bom grado, ama-o, para poderes partir em paz. E aí mostrou o castiçal para o homem. E o homem ali revirou os olhos, abriu os olhos, revirou, olhou e apenas disse: ouro, ouro! E morreu. Essa paixão pelo vil metal, pelo dinheiro, paixão desmedida. O dinheiro é necessário para a nossa vida, sim. A riqueza, muitas vezes, é colocada em nossas mãos para que nós possamos aurir os verdadeiros frutos dessa riqueza através da caridade. Não é filantropia não, viu? Tem as seitas aí que dizem fazer caridade, mas fazem filantropia. Os maçons fazem filantropia, não fazem caridade. Ok? Então, de que adianta ganhar? Como diz o Evangelho, de que adianta o homem ganhar o mundo se perde sua alma, minha gente? E esse homem que viveu imerso nas riquezas, no bem-estar, na fartura, tendo ali aquele sacerdote implorando, estando ali diante daquele leito de morte, pedindo àquele homem que voltasse os olhos para Jesus, ele não voltou os olhos para Jesus, ele voltou os olhos para o ouro daquela cruz. A ambição desmedida, o egoísmo, a paixão pela riqueza destroem o homem, destroem a inteligência e a sabedoria. E aquele homem tornou-se um instrumento do demônio. E, infelizmente, não teve um bom fim. Então, essa paixão desmedida, né? As pessoas, os continuistas têm uma paixão, principalmente aqueles que querem vender cursos e mais cursos, que estão, pelo que eu sei, pela hora da morte. Muitas vezes as pessoas se endividam para comprar esses cursos. Eu tenho alguns comentários nas minhas caixas de mensagens do YouTube, de pessoas que comentam justamente isso. Oh, meu Deus, como eu pude contribuir com aquele curso daquele continuista? Outros dizem assim: ainda bem que eu dei pouquinho, eu não dei tanto, meu prejuízo não foi tão grande, hoje eu me arrependo. Então, essa é a primeira mensagem, que as atitudes continuistas devem nos servir de advertência. Não termos paixão pelo lucro. O fato de querermos lucro, ou lucro obtido no nosso trabalho, não tem nada de mais. Mas isso não pode ser nossa prioridade. A riqueza não pode ser nossa prioridade. Quantos e quantos homens e mulheres abastados têm tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada? Tem todo tipo de riqueza material, riqueza passageira, perecível, mas não tem aquele que dá vida, e vida em abundância, que é nosso Senhor. Então, isso já é o primeiro ponto a ser pensado e meditado. Pensado e meditado. O segundo tópico que eu queria falar também é um milagre ocorrido na vida de um grande santo, São Francisco de Borja, que também era sacerdote. Existia um homem
que era de uma família muito católica. Ele não faltava à missa, nem ele nem os seus familiares. Era um homem que estava presente nas missas dominicais, nos dias festivos. Já naquela época tinha algumas quermesses, algumas coisas para atrair as pessoas. E ele não faltava aos eventos sociais da igreja, aos eventos religiosos, e fazia amigos com muita facilidade, mas estava naquele momento também em agonia. E São Francisco de Borja, ciente de que aquele homem estava realmente em seus estertores, foi até ele. E os familiares confessaram a ele, né, a São Francisco de Borja, olha, ele não se confessa. Ele é um homem que não conseguimos conversar com ele, convencê-lo a se confessar. Ele praticamente, acho que não se confessa desde quando fez a primeira comunhão. E praticamente nesse aspecto, ele se afastou da fé. Muito embora fosse às missas, muito embora fosse aos eventos religiosos, os dias santos, Natal, Páscoa, mas não se confessava. E que católico era esse? Então, São Francisco de Borja pegou um belíssimo crucificado que ele carregava consigo, de madeira, né? A cruz era de madeira, eu acho que o Cristo, não sei se era de madeira também, ou se era de marfim, mas era muito bonito. E mostrou diante daquele homem moribundo que não queria se confessar. São Francisco de Borja, meu filho, Jesus, olha, Jesus na cruz que pendeu por ti, aceita-o, confessa teus pecados, eu estou aqui. Jesus, em sua derradeira hora, Jesus me envia para cá. Quantos não tem um sacerdote nessa hora decisiva? E aquele homem se virava. Toda vez que São Francisco de Borja mostrava o crucificado, ele virava para o outro lado da cama. Aí São Francisco de Borja vinha, virava, mostrava ele de novo o crucifixo, falava as mesmas coisas. E aí esse homem, de novo, virava e São Francisco de Borja vinha, contornava. Fez isso seguidas vezes. 5, 6, 7 vezes. Aquele homem era realmente duro, um coração duro, de pedra. Em determinado momento, São Francisco de Borja percebeu que do crucifixo que carregava nas suas mãos, começava a sair sangue. E de repente, aquele crucificado ali, pendente daquela cruz, ganhou vida o crucificado. E ele pegou com as suas mãos aquele sangue que saía do seu corpo, aquele crucificado, aquele sangue, e atirou naquele homem moribundo e disse: este sangue, que é sangue de salvação para muitos, seja pela dureza do teu coração e pela tua indiferença e aversão ao meu sacrifício salvífico, para ti, causa de condenação. Maldito. Naquele exato momento o homem expirou. E o crucifixo voltou à sua posição normal. E várias pessoas presenciaram esse fato. Que está escrito, inclusive, parece que está escrito nas atas de canonização de São Francisco de Borja. Grande santo. Isso revela um outro equívoco grave dos continuistas. Sua dureza de coração. Sua dureza. Dura cerviz. Nós apontamos, nós sabemos a verdade. A tradição católica, ela é completa, ela é verdadeira, ela é uma das colunas da fé católica. A Escritura, a Sagrada Tradição e o Magistério. Então, meus queridos, como nós podemos rejeitar essa verdade, como os continuistas fazem? Eles rejeitam quando eles
querem fazer esse amálgama, essa mistura com a revolução, a revelação com a revolução. Não dá, são incompatíveis, são água e óleo. São água e óleo. É uma verdadeira paranoia. É uma paranoia. Meu Deus, o que é que eu faço? Ou é tradição, ou é a revolução. É o liberalismo ou a fé católica. Não dá para ser uma coisa e outra. Ou se é uma coisa ou se é outra. É uma coisa de você dizer que você é maçom e católico. São duas coisas totalmente incompatíveis. 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 Meus queridos, então, não sejamos pessoas de dura cerviz. Tá bom? Sejamos dóceis à palavra de Nosso Senhor e à tradição. Sejamos dóceis, como diz o Evangelho. Tá bom? Devemos ser prudentes como pombas, mas perspicazes como as serpentes. As serpentes têm esse lado positivo, né? A perspicácia. E as pombas são mansas, têm uma mansidão, né? E é isso que importa. Meus queridos, mais uma vez eu lembro aos senhores o material do Instituto São Carlos Borromeu. Tá bom? Se você faz homeschooling, se não faz homeschooling, se você é professor e aceitou a tradição em sua vida, a tradição católica, rejeitando os ensinos do Concílio Vaticano II, rejeitando a Missa Nova, esse é um material fantástico. Essa semana agora, do mês de outubro, está com um desconto maravilhoso. Os 3 níveis. Tem o nível bronze, o nível prata e o nível ouro. O nível ouro, R$ 1.800. E se você usar o cupom Tradição40, você tem mais R$ 40 de desconto. Ou seja, o preço desabou. O preço desabou. A editora fez essa grande sacada de cair o preço para facilitar ainda mais que mais pessoas possam realmente adquirir esse material. Adquiram para seus filhos, para seus netos, para seus sobrinhos. Gente, isso aqui é um presente maravilhoso. Doutrina católica, latim, cantigas de roda, cânticos sacros, orações, português, matemática. Isso aqui é para meu filho de 6 anos, tá bom? Meu filho de 6 anos. Aqui, ó, São Carlos Borromeu aqui, ó. Vou deixar o link na descrição do canal, tá bom? Se você também é professor, gente, pense em utilizar esse material também. Esse material é maravilhoso para contraponto aos erros e aos equívocos do ensinamento moderno, das escolas modernas, em especial também das ditas católicas de hoje, né? De católicas não tem mais nada. Colégios católicos. Esqueça todos os colégios católicos, a não ser aqueles que forem da tradição. Até agora parece que só existem parece que existem 1 ou 2 colégios tradicionais da tradição no Brasil. Parece que um é o São Mauro, o Colégio São Mauro, não tenho certeza. E tem mais um outro. Eu preciso até me atualizar, tá bom? Lembre-se, até o ensino médio se usa isso aqui, viu, gente? Esse aqui é do primeiro ano do ensino fundamental. E está suspenso por enquanto, tradição 5, porque o desconto é muito grande. Você usando por aqui, você ganha R$ 40. Cá entre nós, viu? Muita gente diz que é muito pouco, mas com o preço lá embaixo, vale a pena. O preço caiu muito, tá bom? E se você nesse momento não pode pagar no Pix, pense no cartão 10 vezes. Bem, meus queridos, lembrando mais uma vez o canal do Padre David Nazi, o canal do Padre Fábio Calixto e também a ampliação do seminário do Imaculado Coração de Maria. Gente, vamos ajudar lá o seminário do Imaculado Coração de Maria lá em Nova Friburgo, que precisa ampliar, já tem 3 novos dormitórios. Que beleza, meu povo, que beleza! Eu fico contente. Novos sacerdotes da tradição vão sair dali. Novos sacerdotes, novas pessoas como vão celebrar as missas, vão fazer as confissões, vão ser outros Cristos em nossas vidas. Outros Cristos. Então, por favor, pense em ajudar. Eu vou deixar também o link para vocês serem orientados a ajudar, tá bom? Parece que a vaquinha estava dando um pouquinho de problema, então eu vou deixar um link explicativo aqui embaixo, tá bom? Instituto São Carlos Borromeu, Padre David Nas
e também o Seminário do Imaculado Coração de Maria. Bem, meus queridos, despeço-me por aqui, tá bom? Quem quiser também dar um valeu, ajude aí, quem puder. Quem não puder, faça oração. Peça pelo bem do nosso canal e para o bem de nossas almas. E também desse aqui que vos pede. Rezar por mim, tá bom? E por cada um de vocês. Um grande abraço a todos e não percam minha live no sábado que vem, às 19h30, a partir entre 19h20, 20h15, 20h10 desse sábado agora que vem. Um grande abraço a todos. Salve Maria. Continuistas, vamos meditar. Dureza de coração e o amor desmedido ao vil metal. Vamos meditar isso aí, viu? É feio, é feio. Um grande abraço a todos. Salve Maria. Viva Cristo Rei.